Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 13. Naruto respirou fundo enquanto caminhava por sua paisagem mental, um grande labirinto subterrâneo, no qual ele não teve problemas em navegar enquanto se movia em direção à área onde estava o selo da Kyuubi. Então, o pirralho voltou, hein? A enorme fera comentou enquanto Naruto caminhava até as barras enormes que representavam seu selo. O que é desta vez? Eu queria te agradecer, Naruto respondeu facilmente, há muito ajustado tanto a presença quanto a atitude de Kurama. Você me ajudou a proteger meus amigos e minha casa, obrigado, agradeço sua ajuda. A enorme cabeça da besta de chakra em forma de raposa mudou quando ele avistou o Jinchuriki loiro com um olhar curioso. Eu não fiz isso por eles, eu simplesmente queria mostrar ao Shukaku quem era o mais forte, dificilmente poderei fazer isso se ele matar meu hospedeiro, posso? Kurama respondeu secamente. Talvez sim, mas ainda assim, mesmo que não fosse sua intenção, o resultado final ainda era o mesmo, Naruto rebateu com um sorriso. Kurama revirou os olhos em resposta. Duvido que esse seja o seu único motivo para me visitar. O que mais você queria? Ele resmungou, sem encontrar o olhar de Naruto. O genin sorriu em resposta, um sinal claro de que Kurama estava realmente feliz em receber o agradecimento pelo menos. Foi isso que suas experiências passadas e o que Sengoku e Goku lhe disseram. Bem, eu esperava que você pudesse me emprestar seu chakra novamente no futuro, para que eu possa treinar com ele, Naruto pediu. Eu sei que poderia ter feito muito melhor do que fiz, então, quero ter certeza de não manchar seu nome mais tarde. Ele podia ouvir o murmúrio inteligível da besta de chakra em resposta às suas palavras, um sinal de que ele disse a coisa certa quando Kurama se virou para ele novamente. Tudo bem, pirralho, ele cedeu. Mas só porque se você vai me representar, não quero que meu nome seja arrastado pela lama. Entendi. Naruto respondeu facilmente saudando o Biju. Obrigado mais uma vez, Kurama. Kurama revirou os olhos novamente enquanto o avatar mental de seu hospedeiro desaparecia de vista. Maldito garoto, ele resmungou, secretamente satisfeito com a forma como as coisas estavam indo entre os dois. Talvez o velho estivesse certo. Naruto soltou um suspiro ao sair de seu transe meditativo que usou para entrar em sua paisagem mental e encontrar Jiraiya e Hiruzen sentados à mesa com Roshi e Madoka. Gigi. Era o Sennin. Ele gritou alegremente, recebendo um sorriso de Hiruzen e um estremecimento de Jiraiya. Droga, Gaki, o que eu te disse sobre me chamar assim? Jiraiya reclamou em resposta. É muito indigno, mas totalmente preciso, comentou Hiruzen divertido. Isso fez seu ex-aluno fazer beicinho virilmente. E aí? Por que vocês dois estão aqui? Naruto questionou confuso, inclinando a cabeça para os dois. Bem, acabamos de receber uma missão do novo Hokage, Jiraiya comentou, sorrindo quando os olhos de Naruto ficaram um pouco vagos com a lembrança da nova posição de sua irmã. E nós queríamos um pouco de apoio para isso, então ela nos permitiu trazer você junto. Os olhos de Naruto voltaram ao foco. Por quê? Ele olhou para os dois. Você não poderia conseguir alguém como Roshi ou mesmo Ambu para ajudá-lo se você precisar? Essa não é exatamente a ajuda que precisamos, disse Jiraiya encolhendo os ombros. Bem, foi mais tipo, eu queria trazer você junto. Você aprendeu o que eu tinha para te ensinar durante seu treinamento para os exames Chunin bem rápido, então, eu queria fazer de você meu aprendiz. Naruto piscou surpreso enquanto olhava para o sapo Sannin por um momento. Meu? Ele questionou finalmente. Jiraiya acenou com a cabeça em confirmação. Sim, ele respondeu sem rodeios. Por quê? Naruto perguntou, estreitando um pouco os olhos enquanto pensava sobre isso. Principalmente porque você me lembra de quando eu tinha a sua idade, embora um pouco mais contido do que eu era, comentou Jiraiya, ignorando firmemente o comentário de Hiruzen sobre tente muito mais. Além disso, está chegando a hora de transmitir o que sei e a rede de inteligência de Konoha. Naruto piscou em resposta a essa revelação em particular. Por que eu? Ele questionou. Especialmente para algo assim? Ao contrário da crença popular, a coleta de informações é principalmente um trabalho de interação. Você constrói contatos com as pessoas, torna-se amigo delas. Uma vez que você é amigo delas, elas estão dispostas a lhe dar as informações que ouvem, e muitas informações podem ser coletadas apenas conversando com alguém, Jiraiya informou calmamente. E quanto mais acessível força, mais fácil será obter a informação. Yuriko-chan, por exemplo, Hiruzen interrompeu com um sorriso. Embora aqueles que a conhecem a considerem facilmente acessível, aqueles que não a consideram uma figura muito intimidante. Especialmente quando sua reputação é trazida à tona, eles se calariam apenas com sua presença por causa do quão forte ela é percebida. Ser o que com os rumores é muitas vezes maior que a realidade. Por outro lado, você tem a si mesmo, rebateu Jiraiya. Em contraste com sua irmã, você é muito acessível para a pessoa comum, principalmente devido à sua natureza amigável e aberta como pessoa, enquanto Yuriko é uma pessoa reservada e séria por outro lado. Isso torna perfeito para o trabalho de manter a informação rede, pois você é uma pessoa fácil de confiar. Naruto franziu a testa enquanto considerava isso por um momento, seus olhos se fechando quase como uma raposa enquanto ele passava antes que seus olhos se abrissem. Tudo bem, eu posso fazer isso, ele assegurou com um aceno de cabeça. Jiraiya sorriu em resposta enquanto Hiruzen sorria. Bem, é melhor você pegar seu equipamento, garoto, estamos dentro do prazo para essa nossa missão, informou. Precisamos sair imediatamente se quisermos pegar nosso alvo. Qual é a missão afinal?
Naruto questionou confuso. Estamos recuperando Tsunade Ime, informou Jiraiya, seu sorriso se transformando em uma careta. Sua irmã decidiu que era hora de ela voltar para casa, respondeu Hiruzen com um pequeno suspiro. Então, ela decidiu que nós dois teríamos a melhor chance de trazê-la de volta de boa vontade. E se ela não estiver disposta? Naruto perguntou preocupado. Então sua irmã cuidará disso, Jiraiya informou, mostrando a kunai que Yuriko entregou a ele. Nosso trabalho é localizar e fazer a oferta inicial. Se Tsunade Ime ficar violenta, então Yuriko lidará com ela. Naruto acenou com a cabeça antes de ir para seu quarto pegar sua bolsa. Boa sorte em recuperá-la, disse Roshi à dupla enquanto brincava com Madoka. Pelo que ouvi, ela tem um temperamento bastante forte mesmo quando está sóbria. Hiruzen concordou com a cabeça. Ela quer, mas conseguiremos convencê-la a voltar, informou calmamente. Ela realmente não odeia Konoha. Ela simplesmente se perdeu. Roshi cantarolou em resposta, ajustando o aperto de Madoka na kunai de brinquedo em sua mão para a maneira correta de segurá-la. Bem, boa sorte mesmo assim, ele disse à dupla quando Naruto entrou na sala carregando sua mochila. Pronto, a loira informou séria, recebendo um aceno da dupla enquanto se levantavam. Vejo você quando eu voltar, Hoshiji. Roshi riu enquanto bagunçava o cabelo de Naruto. Mantenha-se seguro lá fora, garoto. Sua irmã ficaria desapontada se você se machucasse, ele disse em advertência. Naruto sorriu para ele. Ei, sou de mim que estamos falando, ele se gabou com confiança. Eu vou ficar bem. Roshi sorriu para ele. Bem, é melhor irmos então, disse ele, acenando com a cabeça para Hiruzen e Jiraiya. Vejo você quando você voltar, Naruto. Definitivamente. Naruto acenou com a cabeça antes de seguir os dois shinobi mais velhos quando eles saíram do apartamento. Deixei escapar um pequeno suspiro enquanto olhava ao redor do meu novo escritório. Minhas instruções terminaram e minha guarda agora estava de folga enquanto eu terminava o dia. Parabéns, Okage-sama. Eu mal pisquei quando a mensagem apareceu diante de mim, uma pequena risada escapando dos meus lábios em resposta. Obrigado, respondi, sorrindo levemente. Como você está hoje? Muito bem, obrigado. Você mudou bastante as coisas. Transformador de destino. Uma das minhas sobrancelhas ergueu-se em resposta ao termo do discurso. Trocador de destino? Eu questionei curiosamente. Um título muito adequado para você e seu impacto no mundo ao seu redor. Não apenas o clã Uchiha ainda está vivo com mais de um membro, mas agora é altamente respeitado novamente em Konogakakure. Hiruzen Sarutobi ainda está vivo. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha são irmãos em tudo, menos no nome, e em muitas outras coisas. Realmente não há título melhor para alguém como você. Pesquei quando minha tela de status apareceu sozinha, mostrando 2 novos títulos presentes. Transformador de destino. Destino e destino não tem significado para você. Não importa quais planos os poderes superiores tenham para você ou seus, você traçará seu próprio caminho, não importa o que aconteça. Mais 100% para todas as estatísticas. Godame Okage, o 5º Okage a assumir a liderança da vila, suas habilidades e poder foram reconhecidos por todos que vivem na vila. Mais 100% de reputação com shinobi aliados, comando de Konogakakure Shinobi. Você pode 25% de experiência concedida para missões concluídas por shinobi leais. Você repeliu a invasão Oto Suna com o mínimo de baixas. 3 milhões de experiência ganhos. Você ganhou 3 níveis. Eu ri em resposta enquanto fechava as janelas. Duvido que seja por isso que você está aqui, eu disse ao meu amigo, sorrindo para a caixa, sentindo uma sensação de diversão com ela. É verdade, tenho um pedido seu se me permitir? Claro, eu disse calmamente, sorrindo para a caixa. Sua presença foi notada por outros. Aqueles que gostariam de ver suas ações em outros mundos, alguns para seu próprio entretenimento, outros para a mudança positiva que vocês poderiam iniciar dentro deles. Estou um pouco ocupado agora. Eu respondi secamente. Não seria até que sua vida natural fosse completada, e não seria. Exatamente você, seria uma espécie de clone, teria suas memórias e habilidades, mas você ainda estaria dentro da Terra pura se assim desejasse. Minha sobrancelha levantou com o comentário deles. Você já fez algo assim antes? Eu os questionei. 1 ou 2 vezes, porém, os indivíduos não funcionaram muito bem, acabaram se perdendo em seus próprios complexos de Deus e tiveram que ser tratados. Dei à caixa um olhar inexpressivo. Você percebe que eu sou um Uchiha, certo? Comentei secamente. Somos os garotos propaganda dos complexos de Deus. Não, esse seria o clã Otsutsuki. Eu bufei em resposta. Então, esse meu clone, em que ponto você me copiaria? Eu questionei. Suas memórias e habilidades no momento de sua morte, sua idade podem variar dependendo do desejo do outro para o período em que você foi deixado. Eu balancei a cabeça em compreensão enquanto me recostava na cadeira em contemplação. Eu poderia dizer que eles estavam procurando minha permissão para fazer isso. Uma condição, respondi cuidadosamente. E pode ser bastante simples. Sim. Preciso de ajuda para despertar o Rinnegan. Conheço várias maneiras possíveis de fazer isso, mas isso ultrapassaria vários limites morais que não quero. Não tive problemas com os limites éticos, pois já havia feito pior em ordens de Hiruzen, mas meus limites morais nunca me permitiriam fazer experiências com membros da família. Poderia ser possível despertá-lo usando um pouco do sangue de Naruto-kun e uma amostra de sangue Senju, mas eu gostaria de evitar fazer isso se possível. Não há necessidade de as pessoas me verem como a segunda vinda de Orochimaru ou algo assim. É justo, embora esse método não seja uma garantia, já que o Zetsu Negro vem se intrometendo há muito tempo. Eu balancei a cabeça concordando. Exatamente. Eu não posso despertá-lo sozinho, mas posso colocá-lo em contato com quem pode. Parei para pensar nisso. Você quer dizer a Goromo? Questionei, olhando para a caixa com os olhos franzidos.
Sim, você tem contato com o fragmento do poder dele, tudo o que é necessário para formar a conexão com o espírito dele. O resto, caberá a você convencê-lo a te ajudar. Deixei escapar um pequeno suspiro em resposta. Esta poderia ser uma tarefa difícil, mas eu estava disposto a fazê-lo. Tudo bem, eu disse suavemente. Eu vou falar com ele. Isso é uma coisa que admiro em você, Yuriko Uchiha. Em nenhum momento você diz tente, apenas você vai, eu farei a conexão. Soltei um pequeno suspiro enquanto me recostava na cadeira e fechava os olhos, permitindo-me entrar em um estado meditativo. Então é você quem está cuidando do crescimento da reencarnação dos meus filhos. A voz era velha, mas poderosa e resoluta. Eu saúdo você, Yuriko Uchiha, filha de Shigure e Genrai Uchiha, reencarnada de outro mundo. Abri meus olhos e vi um homem flutuando no ar, sentado de pernas cruzadas enquanto olhava para mim com um par de olhos de Rinnegan, um terceiro olho com o Rin Sharingan embutido em sua testa. Saúdo você, Agoromo Otsutsuki, fundador do Ninshu, sábio dos 6 caminhos e pai do Biju, respondi facilmente, encarando com as costas retas enquanto encontrava seu olhar. Você sabe de mim? Ele assentiu lentamente sem tirar os olhos de mim por um momento. Desde o momento em que você assumiu meu Ramenon no Oco, eu soube de sua existência e observei seu crescimento e ações no mundo, comentou. O seu caminho é repleto de derramamento de sangue. Não vacilei com a acusação. Isso é verdade, respondi facilmente. Há muitas coisas que eu poderia dizer na tentativa de justificar minhas ações, mas acho que nós dois sabemos que nenhum de nós quer perder tempo com isso. Agoromo acenou com a cabeça para mim. Isso também é verdade, descendente de Azura, disse ele. Você trilha esse caminho de derramamento de sangue, sim, mas nenhuma vez você fez isso para seu próprio ganho, mesmo com esse seu poder de jogo. Você entrou no campo de batalha por um motivo singular. Para proteger minha família, terminei. Porque conheço uma dupla que pode acabar com o pior de tudo isso. As reencarnações de Azura e Indra, disse Agoromo com um suspiro. E para que você usaria o Rinnegan se lhe fosse dado. Parei por um momento, olhando para ele com olhos semicerrados. Eu impediria o renascimento de Kaguya e garantiria que o Zetsu Negro não fosse mais capaz de interferir neste mundo. Eu disse depois de vários momentos nos encarando. Então o renascimento de minha mãe está próximo, comentou ele com um longo suspiro. O que você viu nas histórias da sua casa? Uma vitória estreita, respondi. Eles venceram sim, mas foi por pouco e há várias maneiras de impedir. Agoromo cantarolou em resposta enquanto fechava os olhos pensativo. E se você conseguir impedir o renascimento de minha mãe? Ele questionou depois de alguns momentos. Vou continuar como tenho feito, lançando as bases para que a paz floresça, respondi honestamente. Eu sei que aqueles dois podem trazer isso à tona e sei que eles podem protegê-lo, só quero garantir que o caminho esteja lá para eles. Ele acenou com a cabeça enquanto abria os olhos. Eu acredito em você, ele disse simplesmente enquanto estendia a mão para mim, a palma voltada para mim para mostrar um símbolo de meia-lua. Muito bem, vou despertar o Rinnegan dentro de você, espero que tenha sucesso em sua missão. Inclinei minha cabeça para ele em sinal de respeito, pois pude sentir minha mudança de poder. Obrigado, Agoromo, respondi agradecido enquanto abria meus olhos para o mundo real e podia ver o fluxo do meu chakra Yin e Yang dentro de mim. Deixei o Rinnegan desaparecer enquanto me levantava e olhava para a aldeia. Terei certeza de usar esse poder para o bem dos outros, sussurrei para mim mesmo. No mínimo posso fazer isso pelo seu legado. Interlúdio. Havia muitas coisas que Hiruzen Sarutobi havia perdido na vida normal de um shinobi quando ele assumiu o manto de Hokage. E uma das maiores coisas foi poder viajar livremente pela terra como quisesse, algo que a maioria dos Hokage é incapaz de fazer, pois a aldeia precisava de sua supervisão. Parece que você está se divertindo, sensei. Jiraiya comentou com um sorriso divertido ao lado dele, mantendo um olho em Naruto atrás deles enquanto o loiro se concentrava no balão de água em sua mão. Jiraiya-kun, a última vez que saí de Konoha, foi para visitar o Daimyo do Fogo para informá-lo da minha segunda aposentadoria. Na vez anterior, foi para encontrar o Noki no País do Ferro. O agora ex-Hokage o lembrou. Faz mais de uma década que não tiro nenhum tipo de férias. Dê a um velho algum tempo para relaxar e apreciar a paisagem em sua última missão na aldeia, hein? Jiraiya bufou em resposta. Certo, última missão, ele riu divertido. Eu sei que você, sensei. Você ficará entediado dentro de uma semana e incomodará Yuriko até que ela o mande em algum tipo de missão. Hiruzen bufou em resposta à acusação de seu aluno. Não farei tal coisa, respondeu ele de maneira digna. Agora tenho tempo para trabalhar em alguns dos meus projetos pessoais e talvez até encontrar um aluno que me respeite como é apropriado. O sapo sábio soltou uma risada em resposta. Certo, respeito você. Você quer dizer como eu te ensinei meu jutsu, fuga transparente, para que você pudesse espiar um pouco? Ele questionou provocativamente. Pirralho teimoso, o Skage fez uma careta para seu aluno com bom humor antes que um estalo e um respingo chamassem sua atenção. Entendi. Naruto anunciou, parecendo satisfeito consigo mesmo, fazendo Jiraiya olhar para ele surpreso. Já, o homem questionou. Também levei pelo menos 2 semanas para resolver essa parte. Naruto sorriu para ele enquanto sacudia sua mão molhada. Nei-san me fez trabalhar em exercícios de controle de chakra desde que entrei na academia, afirmou com orgulho. Isso é parecido com alguns dos que ela criou para me ajudar a melhorar meu controle. Jiraiya piscou enquanto olhava para Naruto, várias coisas se encaixando em sua mente. É claro que ela iria começar com você, ele suspirou em resposta antes de olhar para seu professor. Nem eu nem ele ensinamos ela a usar.
mas ela conseguiu fazer a engenharia reversa de tudo para ensiná-lo. Aquela garota é tão genial que me assusta. Hiruzen riu em resposta. Na verdade, é incrível o progresso dela, especialmente quando você considera que ela não teve exatamente o treinamento que a maioria dos estudantes da academia ou mesmo Genin tem. Ele comentou divertido. Espero que você tenha os itens para a segunda etapa do Jutsu. Jiraiya revirou os olhos em resposta enquanto tirava uma bola de borracha de um lacre em sua bolsa e a jogava para Naruto. Esse passo é parecido com o primeiro, mas é preciso fazer esforço suficiente para explodir a bola de borracha, explicou ao loiro que estudava a bola. Este é menos sobre controle e mais sobre potência, mas você ainda precisa da rotação multi-eixo da primeira etapa para concluí-lo corretamente. Naruto acenou com a cabeça em consideração enquanto estudava a bola em sua mão por mais alguns momentos antes de começar a canalizar seu chakra através dela. Espero que isso mantenha ocupado por mais um pouco desta vez, Jiraiya suspirou enquanto coçava o couro cabeludo. Hiruzen riu um pouco quando eles começaram a andar novamente. Ele é bastante rápido na compreensão, não é? Ele concordou com orgulho. Sabe, se não o fizesse, eu teria ficado tentado a reivindicá-lo como meu próprio aprendiz. Jiraiya ergueu uma sobrancelha para seu sensei. Agora surge um pensamento assustador. Um Jinchuriki Uzumaki sendo treinado por dois deus do Shinobi. Não acho que o mundo continuaria de pé, comentou brincando, arrancando risadas de seu professor. De fato, mas acho que conheço outro que poderia se beneficiar com meu treinamento, talvez um pouco mais do que Naruto-kun se beneficiaria, afirmou Escage contemplativamente. Você quer dizer aquele garoto do Sasuke, certo? Jiraiya grunhiu pensativo, atraindo um aceno de Hiruzen. Ele é um bastardo astuto como você, isso é certo. É ele, confirmou Hiruzen com um aceno de cabeça. Deve ser interessante ver o desenvolvimento deles, porque se eu conheço Tsunade-chan, sei que sua companheira de equipe certamente chamará a atenção dela. Controle perfeito, um talento incrível para a técnica médica, uma memória idética, sim, ela é um sapato para o aprendiz dos sonhos de Tsunade. Jiraiya concordou com a cabeça, olhando por cima do ombro quando ouviu um som de estalo e viu Naruto fazendo uma careta para a bola murcha. Em sua mão e joguei-lhe um novo. Droga, Yuriko realmente tem olho para talento. Hiruzen concordou com a cabeça. Se ela fizer isso, ela se sairá bem no assento. Apesar de suas dúvidas em assumir o manto, ele suspirou de contentamento. Embora Tsunade-chan fizesse um ótimo trabalho quando ela se recompusesse, Yuriko-chan é de longe a melhor escolha para o chapéu, pelo menos, até que alguém esteja pronto. Ele murmurou olhando para trás, para o Naruto focado. Jiraiya sorriu em resposta. Nisso não há dúvida alguma, ele concordou facilmente, fazendo os dois Shinobi mais velhos rirem um com o outro, divertidos. Há um problema com o seu plano, líder Sama, Zetsu anunciou enquanto se levantava do chão perto do corpo de Yaiko contendo Rinnegan. O que é isso, Zetsu? O caminho Deva questionou, virando-se para olhar para o homem planta de 2 tons. O Kyuubi Jinchuriki realmente deixou a aldeia, mas ele está acompanhado não por sua equipe, mas sim por Jiraiya do Sannin e do terceiro Hokage. Zetsu relatou cautelosamente, sabendo que o temperamento da ferramenta de Madara era instável na melhor das hipóteses. Isso não é bom, o corpo finalmente respondeu depois de alguns momentos. Se fosse um ou outro, ele ainda teria continuado com seu plano de capturar o Jinchuriki da Kyuubi assim que ele deixasse a vila e mantê-lo em Yami até a hora de extrair a Kyuubi, mas com os dois, o sábio sapo e o terceiro deus Shinobi juntos, o plano não funcionaria, a menos que Akatsuki fizesse movimentos mais abertos, como trazer mais equipes para lidar com a dupla, mas isso destruiria qualquer anonimato que lhes restasse. Acrescente a isso os relatos ainda não confirmados de que Yuriko Uchiha conhecia os Iraishin, e isso os deixou em uma posição incerta quanto à captura da Kyuubi. Diga a Konan para se afastar, disse o cadáver de Yaiko, fechando os olhos. Vamos adiar a captura do Jinchuriki Kyuubi por enquanto. Do jeito que está, ele está muito bem protegido para ser capturado sem revelar a nós mesmos e nossas intenções. Sim, líder Sama, Setsu respondeu antes de derreter de volta ao chão. Uma jogada inteligente, uma voz decretou próxima enquanto o ser que se autodenominava Madara aparecia das sombras. Acabei de voltar de uma pesquisa e descobri que ela aprendeu o Iraishin, explicou ele com um suspiro. E além disso, ela reivindicou o título de Deus do Shinobi para si mesma. O cadáver contendo Rinnegan fez uma pausa enquanto se virava para encarar o homem mascarado. Ela tem, ele questionou, uma mistura de apreensão e raiva enchendo sua voz. Não foi a primeira vez que alguém tentou o título desde a reivindicação de Hiruzen Sarutobi, mas cada um deles caiu rapidamente e foi morto. O único que possivelmente chegou perto foi Anzo, a salamandra, mas até ele caiu de uma mistura de sua própria paranoia e do poder de Pen. E duvido que haja muitos desafiantes ao título, confirmou o mascarado. Nenhuma vez durante a invasão ela usou o Sharingan ou qualquer uma de suas evoluções, até mesmo o Iraishin foi usado apenas para um ataque psicológico inicial. Ela é o quarto deus do Shinobi. A raiva percorreu o ser de Pen enquanto ele olhava para nada em particular nas notícias. Apesar de seu próprio poder, ele não queria reivindicar o título de Deus do Shinobi, mas ele sabia que era um deus no entanto. O fato de que o que ele via como um ser menor reivindicando o título irritou ele ferozmente. Então, quando chegar a hora de agirmos, provarei meu valor ao Deus verdadeiro, matando esse falso, anunciou ele. Em 2 anos, quando começarmos nosso ataque, nosso primeiro alvo será Konogakakuri. O homem mascarado encolheu os ombros em resposta. Tudo bem, faça o que quiser, ele comentou, sabendo que não havia como dissuadi-lo enquanto o espaço ao seu redor começava a se distorcer. Só para voltar rastejando para mim quando você estava quebrado e sangrando no chão.
Foi uma semana ruim para Tsunade Senju, não que ela tenha tido alguma semana boa desde que deixou Konoha para trás, tendo que lidar com cobradores de dívidas, Yakuza desejando explorá-la e os estranhos shinobi esperando reivindicar sua recompensa garantiram isso. Mas esta semana foi algo especial, com ela perdendo quase tudo apenas com a ação rápida de Shizune de aplicar suas habilidades médicas a algumas pessoas influentes, mantendo-as fora do vermelho para fundos de viagem e tendo que se esquivar de alguns colecionadores bastante persistentes que ela simplesmente não conseguia esmagar sem atrair a ira dos soldados e guardas da paz locais, mesmo que ela fosse a famosa princesa médica. Embora ela tenha ouvido cada vez menos pessoas chamando-a assim desde que a rebelião de Kirigakuri chegou ao fim, com alguns até dizendo que alguma outra pessoa a superou. Não que ela se importasse com isso, não que ela realmente se importasse com alguma coisa desde a morte de seu irmão Navaki e seu amante, Dan. O que levou agora, sentada em uma máquina de pachinko, colocando moeda após moeda, tentando sentir algo diferente da tristeza esmagadora que a perseguia a cada passo que apenas o sempre presente saque ao seu lado ajudava a manter sob controle. Ela estava tão perdida em seus próprios problemas que mal percebeu as luzes piscando e os sons alegres que anunciavam o vencedor do grande prêmio, nem os sons animados de Shizune ao lado dela, segurando seu porco de estimação, Tonton, gritando animadamente sobre saldar sua dívida. Ela levou o jarro de saque aos lábios para tomar um gole, mas descobriu que estava vazio. Venha, Shizune, ela anunciou. Nós estamos indo para o bar. Hein? Espere, Tsunade-sama. Shizune perguntou em pânico enquanto rapidamente coletava seus ganhos e rapidamente alcançava seu mentor. Não que ela ensinasse muito mais, não como fazia quando eles começaram. Quando eles começaram sua jornada, Tsunade disse que seria apenas por alguns anos, algum tempo longe das memórias, apenas. Só mais um ano, continuava saindo, e as instruções de Tsunade diminuíram lentamente enquanto ela se afastava cada vez mais. Na garrafa até que eles simplesmente pararam com Shizune tendo que tentar desenvolver suas próprias habilidades por conta própria. E ao contrário de Tsunade, ela prestou atenção aos rumores. No começo eles começaram como um Uchiha que estava sendo comparado a Tsunade em termos de habilidades médicas, um em ascensão, mas a partir daí, as coisas começaram a mudar, desde ela ser quase tão boa quanto Tsunade, até alguns se perguntarem se ela era melhor. E agora, quando as pessoas falavam sobre ninja médico, era Yuriko Uchiha quem era considerada a melhor, não Tsunade. Não que Shizune pudesse culpá-los, pois ela seguiu depois que seu professor raramente usou qualquer uma de suas habilidades como kunoichi ou ninja médico, exceto por sua técnica especial de força aprimorada de chakra e um jutsu desintoxicante que purgava seu corpo de qualquer álcool quando ela precisava estar sóbria, a menos que estivesse com muita sorte e precisasse usá-los para ganhar algum dinheiro entre as cidades com os bancos. Uma pequena, muito pequena, parte de Shizune se ressentia de Tsunade por permitir que sua vida afundasse tanto, mas o resto dela sabia que seu mentor havia perdido duas pessoas que significaram muito para ela e como resultado perdeu seu espírito. Não poderia ser ajudado. Eles entraram no bar, e Shizune, que estava com os olhos fechados enquanto um suspiro escapou de seus lábios, ficou chocada ao esbarrar nas costas de Tsunade, que estava congelada e rígida. Tsunade-sama? Shizune questionou enquanto olhava ao redor de seu mentor para ver o que a causou paralisação, apenas para seus olhos se arregalarem em choque ao ver diante dela em uma cabine, com dois pares de olhos pousados no par deles. Bem, certamente já faz um tempo, não é, Tsunade-chan? Hiruzen cumprimentou calorosamente enquanto se mexia ligeiramente em seu assento para abrir espaço. Venha, sente-se, vamos conversar. Apesar de sua voz gentil e comportamento acolhedor, era óbvio, não era uma sugestão, era uma ordem. Tsunade estremeceu um pouco antes de se mover rigidamente para se sentar ao lado de sua professora, Jirai abrindo espaço para Shizune ao lado de um genin loiro que a dupla não havia notado quando entraram pela primeira vez. Ele olhou para o par com curiosos olhos azuis enquanto inclinava a cabeça, estudando-os por um momento antes de voltar para um pergaminho em sua mão, que Shizune notou que continha uma fórmula complexa de selo. O que você está fazendo aqui, sensei? Tsunade conseguiu sair, recuperando-se lentamente do choque. Você não deveria estar em Konoha? Você não tem acompanhado as notícias? Hiruzen questionou com um sorriso enquanto entregava um bilhete para uma garçonete que passava, que o leu rapidamente e acenou com a cabeça antes de sair apressado. Estou aposentado agora, passei o chapéu para o nosso novo Godaime. Tsunade engoliu em seco de repente, sua crença nas mortes miseráveis de Okage sendo desafiada pelo fato de um deles ter se aposentado. E por que você está aqui, sensei? Ela questionou novamente. Não consigo verificar meu aluno? Sarutobi questionou em resposta enquanto a garçonete voltava, trazendo pratos de comida para eles. Obrigado, querida, disse ele à garçonete com um sorriso antes que ela corresse para a próxima mesa. E Tsunade, devo dizer, estou terrivelmente desapontado, ele anunciou casualmente enquanto começava a comer, seu comportamento mudando completamente de acolhedor para comandante. O que? A ninja médica gaguejou, com os olhos arregalados enquanto permanecia congelada em seu assento. Fique quieto e ouça, disse Hiruzen, fazendo com que a boca de Tsunade se fechasse. Quando eu lhe concedi o status de viajante para que você pudesse clarear sua mente, não foi uma permissão para arruinar a si mesmo e a sua reputação. Estou tão decepcionado, esperava que os rumores que ouvi sobre você fossem apenas isso, rumores, mas vendo você agora, posso dizer que você nem tentou lidar com sua dor. Apesar de ela ser uma ninja na casa dos 50 anos, apesar de ser uma mulher orgulhosa e independente e apesar de se considerar muito cínica, essas palavras de seu sensei cortaram Tsunade mais profundamente do que ela.
poderia ter imaginado ser possível. A vergonha cresceu dentro dela pelo que devia ser a primeira vez em quase uma década. É hora de você voltar para casa, continuou Hiruzen. O Godaime acabou com o seu status de viajante, algo que deveria ter expirado há anos. Tsunade engoliu em seco em resposta. E, o que eles querem de mim? Ela questionou nervosamente. Ela quer que você administre o hospital, explicou Hiruzen. E ela também quer trabalhar com você para desenvolver o programa ninja médico que você queria introduzir durante a Terceira Guerra. Isso chamou a atenção de Tsunade enquanto ela olhava esperançosamente para Hiruzen. Ela quer? Ela questionou. Espere, quem é o Godaime? Yuriko Uchiha, seu ex-professor, disse a ela. Ela era a única em quem eu podia confiar para assumir o manto, informou ele, lançando-lhe um olhar significativo que a cortou profundamente. Algo que ela realmente não gosta. O que é meio irônico, comentou Jiraiya, falando pela primeira vez desde que chegaram. Já que ela foi originalmente comparada a você quando estava começando. Agora, eles estão comparando você a ela. Os olhos de Tsunade se voltaram para Jiraiya, seu orgulho ardendo em resposta a isso. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu calorosamente. O fato de ela ter superado você, Jiraiya rebateu, encarando-a uniformemente. Quando foi a última vez que você se esforçou em treinar, Tsunade-ime? Posso responder isso para você, você não fez isso. Yuriko, por outro lado, em nenhum momento ela não colocou todo o seu esforço para treinar-se ainda mais. Tsunade recuou ligeiramente diante da acusação, seus olhos caindo para o genin loiro, vendo outro rosto sobreposto ao seu próprio rosto assustadoramente familiar. Venha para casa, Tsunade-chan, Hiruzen solicitou gentilmente. Os Yamanaka podem ajudá-lo a superar sua dor e você pode ajudar uma nova geração a aprender as habilidades que podem salvá-los e a seus camaradas. Tsunade caiu um pouco enquanto desviava o olhar da professora. Mas, ela gaguejou hesitante. Tsunade-chan, eles ficariam realmente felizes em ver você assim? Hiruzen pressionou. Venha para casa, deixe-nos ajudá-lo. A Sanin lesma soltou um suspiro longo e trêmulo enquanto assentia. Ok, ela cedeu, recebendo um sorriso de Hiruzen e Jiraiya enquanto Shizune aplaudia mentalmente. Como Hiruzen solicitou gentilmente. Podemos descansar aqui esta noite e sair amanhã. Orochimaru-sama, Kabuto cumprimentou ao entrar no laboratório de seu mestre. Eu a encontrei, mas há uma complicação. Orochimaru voltou seu olhar para Kabuto, seus olhos serpentinos se estreitando enquanto ele olhava para seu assistente. E o que é essa complicação, Kabuto? Ele sibilou com raiva. Tanto Jiraiya quanto Sarutobi estavam com ela. Kabuto rebateu sem nenhum sinal de medo. Eles estavam na estrada que leva a Konoha. Parece que Tsunade do Sannin está fora do nosso alcance. Um grito de raiva encheu a câmara quando Orochimaru jogou um pote de produtos químicos na parede, os produtos químicos corroendo a alvenaria enquanto respingavam nela. De novo eles arruinam meus planos. Ele sibilou. Primeiro Sensei, depois aquela mulher matando mais de 3/4 dos meus homens, e agora isso. Tem mais a ver com o fato de seu alcance ser maior que sua força, Orochimaru-sama. Kabuto pensou enquanto Sanin Cobra se irritava. Você dispensou Yuriko Uchiha porque você a derrotou com um truque, e olha onde isso te levou? Eu me pergunto se isso finalmente vai te acordar para a ameaça que ela representa ou não. Orochimaru fez uma pausa quando um pensamento pareceu lhe ocorrer. Talvez eu só precise de mais peões, ele murmurou para si mesmo. Kabuto, eu tenho um trabalho para você. Oh, isso vai ser bom. Kabuto suspirou mentalmente enquanto se preparava. Mamãe, olhe. Madoka-chan me chamou de seu pequeno cercadinho próximo enquanto segurava uma foto para eu ver. É família. Sorri para minha filha da minha mesa enquanto olhava a foto dela. Não era nada espetacular, apenas um monte de bonecos de cores diferentes. Sasuke e eu estávamos representados com giz de cera preto enquanto Madoka-chan e Roshi eram vermelhos, finalmente com Naruto como um giz de cera amarelo. Parece ótimo, Madoka-chan. Eu a elogiei, recebendo um sorriso feliz e uma risadinha em resposta. Teremos que mostrar ao papai quando chegarmos em casa. Ok, Madoka cantou alegremente enquanto voltava a tocar, deixando-me voltar para minha papelada. Eu tinha decidido montar um pequeno cercadinho no escritório dos Kage para poder trazer Madoka-chan comigo de vez em quando. Era importante que ela soubesse que eu queria ficar com ela, mas eu disse a ela que ela não poderia me interromper. Quando eu estava conversando com alguém enquanto estava no escritório, uma batida na porta chamou nossa atenção quando Naruto entrou com Jiraiya-sama, Hiruzen-sama, Tsunade e Shizune-san. Estamos de volta, Nen-chan. Naruto gritou alegremente, arrancando um sorriso de mim. Bem-vindo de volta, Naruto-kun, eu cumprimentei. Nin-chan. Madoka-chan gritou alegremente, acenando para Naruto-kun que se aproximou e começou a brincar com ela. Voltei meu olhar para os outros com um sorriso ainda no rosto. Bem-vindos ao lar, gritei para eles. É um prazer finalmente conhecê-la, Tsunade-san. Okage-sama, Tsunade respondeu rigidamente, parecendo bastante desconfortável. Houve alguma complicação, Hiruzen-sama, Jiraiya-sama? Eu questionei, olhando para o par, na verdade não, mas tivemos um vislumbre de Kabuto no caminho de volta, relatou Jiraiya, recebendo uma carranca minha. Depois de saber que ele tentou sequestrar Madoka-chan durante a invasão, eu o coloquei ainda mais alto na minha lista de matar, movendo-o logo abaixo de Zetsu Negro e acima de Obito. Ele se desvencilhou muito rapidamente, então não fomos capazes de persegui-lo. Eu balancei a cabeça em aceitação. Certo, acho que isso significa que Orochimaru sabe que Tsunade-san está aqui agora, comentei preguiçosamente antes de balançar a cabeça com esses pensamentos. Tsunade-san, presumo que eles lhe disseram o que eu gostaria de você. Tsunade balançou a cabeça brevemente em um aceno de cabeça. Sim, assumir o controle do hospital e criar um programa de ninja médico, certo? Ela questionou laconicamente. Balancei a cabeça em confirmação, notando quão desconfortável ela parecia estar em Konoha.
Sim, embora, antes que isso aconteça, eu gostaria que você falasse com o Yamanaka, eu disse a ela com firmeza. Eles podem ajudá-lo com sua perda e trabalhar com você seu estado mental. Preciso ter certeza de que ainda sou leal, ela me questionou amargamente. Não respondi balançando a cabeça enquanto ela me olhava surpresa. Eu acredito que você ainda é leal, você não teria retornado se não fosse. Eu preciso de você no seu melhor, Tsunade-san, isso inclui mental e emocionalmente, e você não pode exatamente fazer seu trabalho como médico com sua hemofobia. O Sunny estremeceu em resposta. Tsunade-san, é normal ficar traumatizada com a sua experiência, eu disse a ela com firmeza. Assim como é normal procurar ajuda para lidar com o seu trauma, falar com o Yamanaka não é sinal de fraqueza. É um sinal de força. Tsunade soltou um suspiro antes de concordar. Tudo bem, vou falar com esse médico-chefe, ela cedeu. Obrigado, respondi. Seu médico-chefe, por assim dizer, será Inoishi Yamanaka. Ele concordou em dedicar um tempo para ajudá-lo com seu trauma. Tsunade assentiu rigidamente em resposta enquanto eu voltava meu olhar para Shizune-san, que enrijeceu quando meu olhar pousou nela. Olá, Shizune-san. Pelo que entendi, você aprendeu com Tsunade-san enquanto viajava, correto? Questionei a garota que assentiu rapidamente. Sim, eu fiz, Okage-sama. Ela respondeu ansiosamente. Eu não vou morder, Shizune-san, eu disse a ela com humor, eu acredito que você não é um shinobi certificado, correto? Ela assentiu rapidamente, parecendo um pouco envergonhada. Você gostaria de ser um shinobi? Shizune piscou em resposta, seu rubor de vergonha desapareceu quando ela olhou para mim. Ela gaguejou por um momento. Oh, sim, eu quero. Eu balancei a cabeça. Tudo bem, por favor, fale com Aoishi-san no segundo andar, ele irá avaliar você e enviar os resultados para mim para atribuir uma classificação a você. Eu a instruí enquanto pegava um papel e rapidamente escrevi algumas instruções nele. Embora eu tenha fé que você está pelo menos no nível Chunin, devemos seguir o procedimento sobre isso. Assim que estiver classificado, você irá para o hospital antes de Tsunade-san e gostaria que você começasse a fazer anotações sobre coisas que precisam melhoria em seus olhos ou coisas que possam ser mudadas. Saya Takamashi será quem conversará no hospital se tiver alguma dúvida. Obrigado, Okage-sama, Shizune-san disse agradecida enquanto eu lhe entregava a página. Se você me der licença. Balancei a cabeça, permitindo que ela saísse da sala para falar com Aoishi-san. É melhor eu ir ver o estado do complexo, eu acho, disse Tsunade-san com um pequeno suspiro. Não deveria ser tão ruim. Designei uma equipe para limpar o complexo na semana passada. Eles relataram a conclusão da tarefa ontem, eu disse a ela. Tsunade-san, é bom ter você em casa. Tsunade pescou surpresa antes de suspirar. Obrigada, ela respondeu antes de sair do escritório. Afundando um pouco no assento assim que a porta foi fechada, olhei para os dois homens sorridentes parados de lado e bufei. Ela não vai gostar da minha opinião sobre suas regras, não é? Ela e você são bastante parecidos por serem bastante teimosos, Okage-sama. Hiruzen me contou. Um choque de personalidade será inevitável neste caso. Amável. Eu brinquei. Bem, pelo menos posso garantir que vocês realmente completaram a missão. Muito bem, senhores. Os dois riram divertidos enquanto relaxavam. O que vem a seguir na súmula, então? Jiraiya questionou divertido. Bem, eu tenho algo que gostaria que você investigasse, Jiraiya-sama, eu disse a ele, recebendo uma sobrancelha levantada do Sannin. Quando você tiver uma chance, você pode dar uma olhada no Nanabi Jinchuriki. Não ouvi nada sobre ela ultimamente, embora ela seja uma shinobi registrada de Takigakure, e isso me preocupa. Você acha que pode ser Akatsuki fazendo um movimento? Jiraiya questionou solenemente. Talvez eu não tenha certeza por isso, porque gostaria que você investigasse isso, eu disse a ele, fazendo uma pequena careta. O Kurama acabou de dizer que Shomei é um solitário. Naruto-kun comentou de onde estava brincando com Madoka-chan. O Nanabi, isto é, ele está dizendo que ela pode estar apenas querendo ficar sozinha. Jiraiya encolheu os ombros em resposta. Tenho alguns amigos em Taki com quem posso entrar em contato, disse ele casualmente. Eu estava planejando fazer um pequeno tour para verificar meus contatos de qualquer maneira, então não seria muito diferente. Minha sobrancelha levantou quando seu olhar deslizou para Naruto-kun. Isso caberia a ele? Eu disse diretamente ao sapo sábio, arrancando uma risada dele e um olhar confuso de Naruto-kun. Ele quer que você vá com ele, esclareci para meu irmão. E quanto a Sasuke e Sakura? Ele questionou, fazendo uma pequena careta. Se eu não estiver por perto, eles não poderão realizar missões, certo? Não necessariamente, eu o tranquilizei. Há um monte de genin sem equipes que alternam entre eles, então eles ainda estarão sob o comando de Kakashi, apenas com um terceiro membro da equipe que alterna. Além disso, eu estava pensando em conversar com Sasuke-kun sobre um aprendizado comigo, se ele estivesse interessado, comentou Hiruzen-sama, recebendo um olhar de surpresa de mim, rindo enquanto piscava para mim. E Sakura-chan tem treinado bastante com Saya-san, suspirei, balançando a cabeça. Mas mesmo se você força com Jiraiya, eu gostaria que vocês três fizessem os próximos exames Chunin em Iva. Sim, Iva será o próximo a realizá-los juntos. Naruto-kun cantarolou pensando enquanto considerava isso. Eu acho, ele suspirou. Quanto tempo ficaremos fora? Alguns anos, pelo menos, Jiraiya o informou. Mas não iremos embora imediatamente, temos algumas coisas para cuidar aqui em Konoha antes de partirmos, então. Você terá a chance de se despedir de todos e realizar mais algumas missões com Kakashi e sua equipe. Isso colocou um sorriso no rosto de Naruto-kun enquanto ele balançava a cabeça antes de olhar para mim. Vá em frente, eu disse a ele com uma risada, apontando minha cabeça em direção à janela, provocando um sorriso dele enquanto ele saltava e caminhava em direção a seus amigos. Com Naruto-kun desaparecido, voltei meu olhar para a nova notificação que apareceu ao meu lado. Tsunade Senju recuperada com sucesso. 50.000 experiência ganhos.
Tsunade Senju agora reside em Konogakakure como um shinobi leal. Mais 100% de eficácia do Hospital Potencial Treinamento Médico Ninja agora disponível. Ignorei o pop. Up e me virei para os outros dois. O que você acha que Orochimaru vai fazer agora que falhou de novo? Eu os questionei cuidadosamente. Os dois compartilharam um olhar e uma careta. Uma de duas coisas, Jiraiya disse com um suspiro. Ou nos ataque com raiva ou vá para o chão e comece a planejar. Suspirei em resposta enquanto me recostava. Infelizmente as bases de Orochimaru estão espalhadas por todo o continente, sem nenhum local singular que ele visitasse regularmente que tivéssemos conhecimento. Então levar a luta até ele estava fora de questão. Droga, eu grunhi de frustração. Um item possível que poderíamos considerar é lidar com as bases que conhecemos na Terra dos Arrozais, suponho, mas é duvidoso que sejam algo mais do que armadilhas. Hiruzen disse infeliz. Eu balancei a cabeça concordando. Tudo bem, então mantenha seus ouvidos atentos, eu disse a Jiraiya. Ele pode estar procurando por mais aliados depois de todas as suas perdas aqui. Parei por um momento para pensar. Terra dos Arrozais, não é onde mora o clã Fuma? Os especialistas em fios de chakra? Jiraiya acenou com a cabeça em confirmação. Eles são. Você acha que ele pode estar tentando recrutá-los? Ele questionou. Possivelmente, mas se o que você me disse antes estava correto, o corpo atual dele também deveria estar chegando ao limite, correto? Eu sugeri. Isso é verdade, vou dar uma olhada quando sairmos, Jiraiya confirmou com um aceno de cabeça. Vou enviar um esquadrão da Anbu para apoiá-lo nesta missão, eu disse a ele, encontrando seu olhar com firmeza. Se eles precisarem, ofereça-lhes refúgio aqui em Konoha. Jiraiya acenou com a cabeça novamente em confirmação. Vou servir, disse ele com confiança. Algo mais? Balancei a cabeça em resposta. Não neste momento, eu disse a ele, suspirando enquanto me recostava na cadeira e lançava um olhar brincalhão para Hiruzen-sama. Ainda estou chateado por você ter jogado esse trabalho no meu colo. Hiruzen-sama riu divertido com a minha declaração enquanto relaxava no sofá. Ah, não se preocupe, Yuriko-chan, você ainda está na parte mais fácil do trabalho, ele me provocou, arrancando-me um resmungo enquanto eu olhava para os papéis que tinha que lidar. Dane-se, suspirei e formei um clone das sombras para começar a trabalhar neles enquanto brincava com Madoka-chan, permanecendo na sala. Porque mesmo que o clone pudesse fazer tudo o que eu pudesse, ainda não era eu. Tsunade suspirou enquanto olhava pela janela da sala de estar do prédio principal dentro do complexo Senju, com um pequeno pires de saque na mão. Ainda não consigo acreditar que estou em casa, ela murmurou mais para si mesma do que para Shizune, que estava sentado ao lado dela, escrevendo em um caderno. Mesmo que não tenha sido falado diretamente com sua assistente, a garota ainda a ouviu claramente. Serei honesto, Tsunade-sama, estou feliz por estar em casa, disse o médico de cabelos escuros. E mesmo que você ainda não tenha visto, Tsunade-sama, será bom para você estar aqui. Tsunade se virou para olhar para sua aluna com uma sobrancelha levantada. E por que isso acontece? Tudo que há aqui são memórias dolorosas e morte, ela murmurou amargamente. É verdade, eles estão aqui, mas também há boas lembranças. Lembro de algumas das histórias que você costumava me contar sobre Jiraiya-sama e Orochimaru quando vocês três ainda eram um time comandado por Sarutobi-sama. Shizune rebateu. Além disso, com você aqui, se você ensinar mais futuros ninjas médicos, haverá menos pessoas morrendo como resultado. Tsunade abaixou um pouco a cabeça em resposta. Quem sabe, ela murmurou finalmente, tomando um gole de seu saquê, olhando para Shizune pelo canto do olho. Como foi seu teste? Shizune sorriu abertamente em resposta. Okage-sama me disse que com meus resultados eu seria empossada como Jonin especial, explicou ela. Ela quer que eu participe de algumas missões e ganhe alguma experiência antes de me promover totalmente a Jonin. Ela fez, hein? Tsunade comentou, olhando para o copo em sua mão. Tsunade-sama, há algo errado? Shizune questionou nervosamente. Nada, respondeu Sanin, virando o saquê. Vou para a cama. Boa noite então, Tsunade-sama, Shizune gritou atrás dela. Shizune suspirou enquanto olhava para Tonton ao lado dela. Eu realmente espero que Noishi-sama possa ajudá-la, ela admitiu para o porco que olhou para ela em resposta, se chocando contra ela confortavelmente. Eu quero a Tsunade-sama de quem me lembro, não o bêbado que está dirigindo seu corpo. Desconhecido para Kunoichi de cabelo preto, Tsunade parou do lado de fora da porta do quarto, com uma carranca no rosto ao ouvir a admissão de Shizune antes de se afastar silenciosamente em direção ao seu quarto. Shizune, ela murmurou enquanto caminhava. Deixei escapar um pequeno suspiro enquanto olhava um relatório da Anbu sobre os possíveis movimentos de Orochimaru que havia chegado à minha mesa durante a noite, o relatório detalhando alguns acontecimentos estranhos acontecendo no País do Mar, provavelmente a mesma coisa que aconteceu no filer da obra, e fez uma nota para Anbu investigar mais a fundo. Uma batida na porta desviou minha atenção do relatório. Gritei para o nocaute. Okage-sama, Inoishi cumprimentou com um sorriso ao entrar na sala, fechando respeitosamente a porta atrás de si ao entrar. Estou aqui com um relatório sobre o progresso de Tsunade-sama. Pisquei antes de concordar, deixando o relatório de lado antes de ativar o isolamento acústico e os selos antivigilância construídos dentro das paredes. Então, quão ruim é o dano? Questionei me preparando mentalmente para o relatório. Bem, como acontece com todos os problemas psicológicos, nunca haverá uma cura completa, ele me lembrou, pegando um bloco de notas e abrindo. Serão necessários meses de terapia antes que eu pense que ela estará pronta para operar alguém sem vacilar com o sangue. E lidar com seus problemas de perda levará ainda mais tempo, mas suas bases mentais, embora desgastadas por anos de alcoolismo e jogos de azar vícios, ainda estão estáveis o suficiente para que ela possa eventualmente retornar ao serviço ativo, se desejar. Balancei a cabeça lentamente em resposta. E o que você disse a ela?
Eu encorajei a continuar. Eu disse a ela que ela teria que parar de beber se desejasse algum progresso real na terapia, e Noishi respondeu balançando a cabeça. Como seria de esperar, ela não estava muito aberta a isso. Mesmo sendo um gênio da medicina, os vícios são coisas difíceis de abandonar. Soltei um suspiro enquanto esfregava meu rosto. Definitivamente havia várias opções com Shinobi que acabaram como Tsunade, deixando de lado o jutsu de terapia, que Naruto-kun havia usado nela na linha do tempo original. A primeira, e mais fácil, é removê-la do corpo e rejeitá-la como uma Shinobi de Konoha. Mesmo com as consequências políticas, ainda seria a opção mais fácil, pois permitiria que eles colocassem selos especialmente projetados para impedi-la de trabalhar com quaisquer inimigos de Konoha. Mas também foi um desperdício de recursos potenciais que ela poderia gerar, como seu conhecimento e habilidade médica. O segundo foi um método bastante brutal. Poderíamos essencialmente quebrar tudo que era Tsunade Senju, até que restasse apenas uma casca e reconstruir os restos em um Shinobi leal de Konoha. Praticamente o que Danzo fez em Na Raiz, e com certos indivíduos, como psicopatas úteis ou sociopatas. O problema com esse plano seria a perda do que fez de Tsunade uma médica tão brilhante, e sua capacidade de fazer qualquer coisa, menos lutar ou curar, incluindo ensinar. Sem mencionar que seria devastador para Hiruzen-sama e Jiraiya-sama vê-la em tal estado também. Por fim, havia a opção mais demorada, mas também a mais humana, colocá-la em terapia, o que não era garantia de que funcionaria. Afinal, terapia era uma via de mão dupla. O terapeuta poderia fazer tudo o que pudesse fazer, mas se o paciente não fizesse um esforço para seguir em frente, nada mudaria. Mas ei, não seria a primeira aposta remota que fiz. Continue com a terapia, eu disse a ele. Lembre-a de que se ela realmente quiser assumir o comando do hospital e começar a treinar ninja médico, ela terá que parar de beber. Não permitirei que um bêbado destrua o lugar onde nos recuperamos e curamos nossos feridos, ou arruine pessoas que o fazem. E Noishi assentiu. Como desejar, Okage-sama, ele respondeu facilmente. Farei o meu melhor para garantir que ela siga o caminho certo. Obrigado, Inoishi, eu disse a ele agradecida enquanto deixava cair os selos. Espero que ela siga em frente. Inoishi acenou com a cabeça com um sorriso ao sair do escritório, dando um passo para o lado enquanto Jiraiya entrava assim que abria a porta. Olá, Jiraiya-sama, eu cumprimentei com um sorriso quando Sunny entrou, Inoishi se desculpando. Como foram as coisas? Razoável a mediano. O sapo sábio suspirou enquanto se encostava na parede ao lado das janelas. No lado positivo, todas as bases de Orochimaru no país dos arrozais, incluindo aquela usada como base oficial de Otogakuri, foram destruídas e todos os shinobi que as tripulavam estão mortos ou capturados. O Fuma clã da Terra dos Arrozais também apareceu. Isso é uma boa notícia. Eu balancei a cabeça. Isso é o lado positivo. E o lado negativo? Eu tive que matar o próximo herdeiro do clã Fuma, Arashi, que enlouqueceu e usou um dos Kinjutsu malucos de Orochimaru para se fundir com 2 de seus subordinados mortos. Jiraiya-sama respondeu pesadamente. Embora ele, assim como eu, tenha atravessado um oceano de sangue em seu tempo como shinobi, isso não significava que ele gostasse de matar. A nova herdeira, ou melhor, a herdeira é uma garota chamada Sasami e ela está bastante deprimida porque Arashi era seu primo. Ela também se recusa a falar comigo a menos que seja absolutamente necessário. Compreensível. Eu suspirei. Sasami ficou inconsolável no anime, mas não culpou Naruto-kun por isso. Faça com que ela me envie em algum momento para que eu possa explicar as coisas para ela e talvez apresentá-la a Naruto-kun. Ela poderia usar um amigo. Mais alguma coisa sobre más notícias? Todas as bases foram abandonadas, o velho ninja disse severamente. Para todos os efeitos, Orochimaru deixou o pessoal de baixo escalão de Otogakuri para qualquer destino que escolhêssemos. Ele pegou todos os seus experimentos, o pessoal de alto escalão e suas anotações e fugiu. Parece que aconteceu exatamente o mesmo momento em que a invasão aconteceu, talvez alguns dias depois, no máximo. Tão cauteloso e sorrateiro como sempre. Eu resmunguei. Bem, era um tiro no escuro, afinal, eliminar essas bases irá impedi-lo de reutilizá-las, pelo menos no longo prazo. Bom trabalho, Jiraiya-sama. Quantos membros do clã Fuma apareceram? Todos que restaram no clã, cerca de 75 ou mais. O sapo sábio esfregou a faixa na cabeça pensativo. Além de alguns ex-membros de Otogakuri que se tornaram ninja desaparecidos e se juntaram ao Fuma. Isso dá quase 90. Isso fez minhas sobrancelhas se erguerem. Os únicos membros do clã Fuma que eu vi na linha do tempo original foram a facção de bandidos e os 4 idiotas que eram os membros mais poderosos do clã e foram enganados por Orochimaru. Foram menos de 20 pessoas. Acho que nunca tinha visto os não combatentes, então isso pode explicar isso. Mande o líder deles me ver em algum momento e nós discutiremos um acordo para a integração do Fuma nas forças shinobi e atribuiremos a eles moradia no distrito residencial do clã. Eu disse, estremecendo internamente com a papelada que acabei de entregar. Posso ver alguns dos clãs reclamando sobre isso. Jiraiya-sama observou. Principalmente aqueles que são menores que o Fuma. Eu bufei. Eles podem não ser o clã que inventou o Fuma Shuriken, mas me diga Jiraiya-sama, você teve que se esforçar para lutar contra Arashi e os outros membros do Fuma que eram apoiadores de Orochimaru? Sim. Aquele maldição Mandala Jutsu, deles que Arashi usou foi uma dor de cabeça para sair. Jiraiya bufou. Se eu não tivesse sido avisado por Anzaki, isso poderia ter chegado perto de me matar. Um deles, que salvei usando um jutsu médico bacana que Tsunade Imi me ensinou, tem uma técnica chamada Artes Ninja Antlion, efêmero. É definitivamente um kinjutsu devido ao fato de que o usuário está à beira da morte depois de usá-lo, mas isso me deixou nas cordas por alguns minutos. Adicione as técnicas suplementares que eles usaram para me rastrear e lançar. Em algumas lições corretivas no uso da Academia 3 e acho que seriam formidáveis. Aí está.
Qualquer clã que possa treinar um membro ou membros que faça um do Sannin levá-los um pouco a sério é um trunfo para Konoha. Eu disse com firmeza. Mais força para Konoha, um porto seguro para o clã Fuma e menos poder para Orochimaru. Ganha, 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 eu digo. Concordo. O velho shinobi sorriu antes de ficar sério. O que Noishi tem a dizer sobre Tsunade? Que ela precisa reduzir o consumo de bebida. Eu disse sem rodeios. Ela está usando isso como uma muleta para se entorpecer contra a dor. Enquanto ela estiver usando isso, ela não tentará seguir em frente. Algumas xícaras estão bem, mas beber vários jarros por noite é ridículo. Qualquer tipo de poder de persuasão que você puder implementar seria apreciado, Jiraiya-sama. Por melhor que isso possa fazer, eu tento. O sapo sábio bofou. Tsunade sempre marchou com seu próprio baterista, seguindo seu caminho ou não. Fazer com que o sensei falasse com ela ajudaria mais. Não quero impor nada a Hiruzen-sama. Ele está aposentado pela segunda vez e merece um pouco de paz e sossego. Eu disse com firmeza. Ele já está fazendo um grande bem ao aceitar Sasuke-kun como aprendiz e eu não quero pressioná-lo sobre isso. A folha deve muito a ele para que eu possa impor a ele. Sério, ele liderou Konoha durante a segunda metade da Segunda Grande Guerra Shinobi após a morte do segundo Hokage, toda a Terceira Grande Guerra Shinobi e todos os anos de paz entre e desde então, além de alguns, também em suma, anos de seu sucessor, Minato-sama. Onoki reinou por mais tempo, mas o nível de respeito e adoração prática que os cidadãos de Konoha tinham por Hiruzen-sama era incrível. Adicionar meu próprio nível de respeito por ele me levou à decisão de que a aposentadoria de Hiruzen-sama seria permanente. Embora também houvesse uma razão médica para minha decisão de garantir que sua aposentadoria fosse permanente. Ele era velho, puro e simples, um dos shinobi mais velhos do mundo, tinha quase 70 anos de idade, e seu uso de chakra, embora mitigado pelos avanços das técnicas médicas, ainda o afetava. Embora ainda lhe restasse pelo menos uma década, se continuasse até a aposentadoria, esforçar-se ainda mais apenas encurtaria esse período. Ele merecia sua aposentadoria, algo que nunca teve a chance de fazer no cânone. Balançando a cabeça, soltei um pequeno suspiro. Mas se os dois acabarem se cruzando na vila e conversando, não é como se eu pudesse impedi-los, comentei com um sorriso irônico, arrancando uma risada do Sannin. Obrigado por cuidar da investigação para mim, eu disse a ele sorrindo agradecido para o Sannin. Esse era o único assunto em que eu precisava da sua ajuda por enquanto. Fico feliz em ajudar. Agora então, o rosto do sapo sábio ficou um tanto lascivo. É hora de começar a fazer minha pesquisa. Revirando os olhos para os maus hábitos do homem mais velho, acenei para ele sair. Rindo um pouco para mim mesmo, recostei-me no assento. Apesar das minhas reclamações quando o assunto foi mencionado pela primeira vez, eu estava me acostumando a ser o Hokage. No final, não era tão diferente de administrar um clã, apenas em uma escala maior em comparação. E agora, estávamos chegando ao ponto em que saltamos da série original para a série Shippuden. O que também significa que a Akatsuki começaria a fazer movimentos em breve. Com isso em mente, levantei-me. Chika-chan, mais alguma coisa na agenda para hoje? Questionei minha colega de equipe, que enfiou a cabeça na sala em resposta. Nada mais importante, ela informou com um encolher de ombros. Vai fazer algum treinamento? Sim, largue a kunai se acontecer alguma coisa, confirmei com um aceno de cabeça. Vou servir, boa sorte. Com um flash, desapareci no campo de treinamento. Deixando escapar um suspiro, olhei em volta e olhei para um campo de treinamento que havia sido aberto depois de me tornar o Hokage. Campo de treinamento 20. Somente para uso de Hokage. Requisito de nível, 90+. Este campo de treinamento contém inúmeras criaturas mutantes de chakra competindo pelo domínio. Esteja avisado, quando entrar, sua vida estará em risco. Tem certeza que deseja entrar? Sim, não. Respirei fundo enquanto comecei a me preparar mentalmente. Esta não era a primeira vez que entrava neste campo de treinamento e, honestamente, chamá-lo de zona de guerra seria uma cobertura de açúcar. O campo de treinamento foi distorcido pelo chakra das feras dentro dele, inferno. Havia até alguns lugares onde a gravidade simplesmente não funcionava. E as ditas feras, bem, elas não eram brincadeira. Se os selos que os mantinham dentro do campo de treinamento falhassem de alguma forma, o que não deveria ser possível, considerando que os próprios selos estão dentro de um bolsão subdimensional, então eles teriam uma grande chance de nivelar Konoha enquanto continuavam a lutar entre si. Embora eles não estivessem no nível do Biju, era algo muito próximo. Atingindo Y, fui levado para um terreno baldio desolado e imediatamente forçado a me esquivar de um raio como uma fera enorme com pelo roxo curto e eriçado, parecendo que não era nada além de puro músculo e raiva com 2 enormes chifres rugiram na face de uma criatura branca, parecida com um dragão, que soltou um fluxo de fogo branco como chakra em resposta ao rugido. Bemomoth, a besta apocalíptica. Pontos de vida, 900.000. Pontos de chakra, 100.000. Xenogiva, o ancião recém-nascido. Pontos de vida, 750.000. Pontos de chakra, 250.000. Porra, eu murmurei enquanto atirava uma kunai de 3 pontas a uma boa distância antes de acionar Iraishin quando as duas feras começaram a se chocar uma contra a outra. Olhando ao redor, pude ver meu objetivo ao longe, um enorme afloramento cristalino à distância. Eu não tinha ideia se o chefe da área estava por perto, mas ei, vale a pena conferir. Uma sombra apareceu no alto quando soltei um gemido. Claro, a grande fera roxa decidiu foder tudo e invocar um meteoro para destruir o dia de todos. Meu poder aumentou quando senti meu chakra ondular. Abrindo os olhos, olhei para o meteoro e estendi a mão em direção a ele. Shiha Tensei, subjugação celestial do Deus onipresente.
Meu chakra ondulou antes de surgir no meteoro, a bola de rocha esmagando-se sob o poder do meu Rinnegan, reduzindo-a a mero entulho enquanto as duas criaturas voltavam sua atenção para mim. Oh, deveria ter pensado nisso, já que agora eles me viam como outra ameaça ao território pelo qual estavam lutando. Soltando um suspiro enquanto me esquivava de um raio do Behemoth, eu rapidamente ataquei com meu Kodachi, cortando o focinho do Shenujiva enquanto ele se movia para me morder. Em qualquer outro lugar eu teria assumido que qualquer um desses dois seria o chefe da área, mas bem, a questão é que eles não eram. Apesar de sua força ridícula, nenhum deles era o chefe da área. Soltando um TSK, me movia enquanto o Shenujiva me atacava com seu ataque de raio antes de invocar uma ponta de terra sob ele, perfurando no estômago enquanto ele era enviado cambaleando pelo ataque. O Behemoth se movendo para tentar agarrar enquanto eu estava distraído apenas para meu Kodachi acender com fluxo de chakra, bisturi de chakra, enquanto eu o atacava, cortando os músculos de sua pata. O Behemoth uivou de dor e raiva enquanto recuava, olhando para mim de forma maligna enquanto um vento começava a soprar ao meu redor. Eu deixei meu poder mudar enquanto eu trazia um caminho diferente antes que meu braço parecesse mudar e mudar, formando um barril enquanto peças mecânicas apareciam em meu corpo enquanto o caminho Azura fluía através de meu corpo. Saindo do caminho do tornado que estava se formando, disparei o ataque Azura através do pescoço do Behemoth, cortando-o com uma facilidade chocante. Pescando, mudei o caminho, preenchendo meu corpo enquanto fazia um trio de selos de mão. Invocando Rinnegan, coloquei a mão no chão quando uma nuvem de fumaça irrompeu ao meu redor. E então Shenujiva foi atacado por um grande cão de duas cabeças com os olhos roxos do Rinnegan e varas pretas incrustadas em seu corpo. A fera rosnou quando começou a mastigar uma das asas do dragão insetil, rasgando a fina membrana das asas enquanto o Shenujiva rugia de dor antes de explodir com seu feixe, cortando o corpo do cachorro dividindo-o em dois, fazendo-o cair um pouco antes do ponto em que foi dividido e rapidamente cresceu em uma rápida regeneração, deixando dois cães parados ali, saudáveis e vigorosos. O Shenujiva rugiu em confusão enquanto tentava se distanciar batendo as asas, apenas para que os restos esfarrapados de suas asas sofressem espasmos dolorosos quando os dois cães pularam sobre ele, arrastando-o para o chão enquanto começavam a rasgar selvagemente. O dragão soltou um grito final antes de ser silenciado. Assim que a fera morreu, mandei os dois cães de volta ao reino de invocação enquanto me virava e começava a andar, verificando a notificação enquanto me movia. Você derrotou Behemoth e Shenujiva. 93.000 experiência ganhos. Chifres de Behemoth e Shenujiva se escondem saqueados e armazenados no inventário. Fechando a janela, continuei a avançar em direção ao centro da área, fazendo o possível para contornar as diversas disputas territoriais que ocorriam com os habitantes. Minha primeira viagem a esta zona de treinamento foi um gigantesco chamado de despertar, visto que quase morri várias vezes para as criaturas sempre lutadoras. Cada um deles era um predador alfa digno o suficiente para ser um chefe de área em quase todas as masmorras e masmorras de campo possíveis do mundo. Todos eles possuíam força suficiente para que qualquer um deles pudesse dar a qualquer invocação do chefe uma corrida pelo seu dinheiro. Me faz pensar o quão forte era o chefe da área, considerando que todas as criaturas evitavam a área central como se evitassem a praga. Parei quando, de repente, senti um pequeno tremor percorrer a terra sob meus pés. Um tremor que se repetiu depois de alguns segundos. Procurando pela fonte, enviei um pulso de chakra através do terreno, sentindo a origem dos distúrbios. Meu olhar se voltou para a massa de cristal no centro do campo de treinamento. Meus olhos se arregalaram quando o cristal começou a mudar e se mover. Isso não é uma montanha, afirmei para mim mesmo em um tom chocado quando ela começou a subir. Um par de asas enormes se espalhando enquanto um rugido penetrante era liberado, forçando-me a cobrir meus ouvidos por causa do tom absoluto. Disso, mesmo à distância eu estava longe dele. Imperador das bestas. O deus dragão prateado. Kurhais. Pontos de vida 2 milhões. Pontos de chakra 1.500.000. Pelos Kami. Eu respirei enquanto a fera batia as asas, quase me derrubando com a rajada de ar correndo em minha direção pelo mero ato. Como eles selaram algo assim? Eu rapidamente ativei meu Osharingan para ver melhor a criatura, memorizando toda a sua aparência. Em termos de aparência, a criatura inteira assumiu a forma de um dragão com a luz prateada e clara pulsando nos cristais enquanto eles se projetavam em ângulos estranhos por todo o corpo, empurrando as escamas prateadas que o cobriam. Eu pude ver Kurhais olhando em volta brevemente antes que seus surpreendentes olhos azuis pousassem em mim enquanto se estreitavam. Bem, parece que não há como se esconder dessa luta. Pescando, senti a onda familiar de poder me preencher quando ativei meu Rinnegan mais uma vez. Alcançando meu chakra, várias novas presenças apareceram ao meu redor enquanto eu ativava Yomotsu Izami, 8 bruxas do submundo, e invocava versões de mim mesmo de segundos no passado. De todos os poderes que meu Rinnegan me deu, ou mesmo qualquer outra habilidade que eu tenha, esta foi minha técnica mais útil, já que os Yurikos, que invoquei não desapareceram após um único golpe, tiveram acesso a todo o meu poder quando eu os convoquei. Cada um deles poderia usar um caminho diferente do Rinnegan, sem mencionar que nos permitiria compartilhar nossa visão. Nós nem sequer olhamos um para o outro enquanto avançávamos, cada um de nós sabendo seus próprios papéis enquanto Kurhais rugia para nós, o volume nos ensurdecendo um pouco enquanto ele levantava voo. O vento produzido pelas batidas de suas asas parou nosso movimento por um momento enquanto ele ganhava altitude. Mai caminho animal rapidamente formou um conjunto de selos antes de invocar o corvo Rinnegan, um enorme corvo de 3 pernas com uma coloração preta como
breu e chamas vazando de sua boca enquanto o grupo de nós saltava de costas enquanto ele voava atrás de cor. Irritação na pele. Ao meu lado, o caminho Azura transformou seu braço em um grande canhão mecânico de chakra quando ela começou a mirar no dragão antes de disparar um enorme feixe de chakra. Rastreamos facilmente seu progresso, segundos antes de um dos cristais em seu corpo acender e começar a absorver o chakra em um ritmo insano. Que problemático. O caminho Azura declarou com uma carranca. De fato, existe um limite? O caminho animal questionado. Talvez seja melhor evitar ou quebrar os cristais, o caminho Petra sugeriu. Teste a teoria, ordenei enquanto usava o caminho Deva para começar a levitar no ar. Use o chakra elemental para ver se tem algum efeito. Entendido, o caminho externo concordou com a cabeça enquanto começava a formar selos de mão. Liberação de fogo, inferno fogo do inferno. Todos nós observamos os efeitos do fogo em Kurhais, um tanto eficaz ao que parece, pois absorveu parte do chakra. Mas a maioria das chamas deixou marcas de queimadura nas escamas que cercam o cristal, seu pontos de vida só foi reduzido por um mísero dúzia. Danos mínimos, informou o caminho Preta. Precisaremos nos separar para garantir que todos não sejamos eliminados, apontou o caminho Azura. Salte em Kurhais instruiu o caminho animal. Eu pegarei aqueles que caírem. Configurando a kunai Iraishin, caminho humano nos informou quando ela começou a retirar a kunai de 3 pontas. Embarque em Kurhais, caminho Naraka gritou enquanto saltava sobre o corpo do dragão, conseguindo manter uma posição estável na balança sem que seu chakra fosse absorvido. Diferentes caminhos saltando para diferentes partes de seu corpo. O dragão rugiu em resposta quando começou a balançar e balançar, tentando derrubar os caminhos de seu corpo enquanto tentavam passar pelas escamas do dragão, mas as escamas da besta eram muito mais resistentes do que até mesmo aço reforçado com chakra. Suas defesas também são resistentes a ataques físicos. Nosso bisturi de chakra também é incapaz de perfurar suas escamas. Um suspiro escapou dos meus lábios quando ouvi seus relatórios. Limpe o corpo, anunciei. Vou tentar forçá-lo ao chão. Os outros caminhos desapareceram de volta para o pássaro invocado enquanto Kurhais girava em uma tentativa final de derrubá-los enquanto eu reunia meu chakra. Shia Tensei, subjugação celestial do deus onipresente, eu rugi enquanto canalizava uma grande quantidade do meu chakra para a técnica. A força da gravidade atingindo Kurhais com força suficiente para sacudi-lo enquanto eu continuava a empurrar mais chakra para o caminho Deva e sua técnica única. O dragão rugiu enquanto forçava sua cabeça em minha direção antes de inspirar. Meus dentes cerraram quando percebi que ele estava prestes a expelir seu feixe de chakra em mim. Apenas para uma de minhas kunai Iraishin aparecer diante de mim quando o caminho Preta apareceu na minha frente. Estendendo as mãos para absorver o chakra do feixe de chakra do dragão. O caminho foi capaz de absorver uma parte do feixe antes que seu corpo começasse a queimar e fosse eliminado da existência. Mas deu tempo suficiente para eu me teletransportar para fora do caminho. Ofegante, olhei para Kurhais, que estava olhando para mim com olhos sinistros enquanto batia as asas para recuperar a altitude que havia perdido. Usando meu Ayomotsu Exame, 8 bruxas do submundo, mais uma vez para invocar um novo caminho Preta de volta ao corvo do caminho animal. O pontos de vida quase não caiu, comentou o caminho Azura com um tom irritado. O mesmo acontece com o pontos de chakra, acrescentou o caminho humano. Parece que teremos um longo caminho com este aqui, eu disse com um suspiro. Continue com as ações, não podemos correr agora. Kurhais rugiu de raiva quando foi esmagado no chão por outro Uchiha Tensei, subjugação celestial do deus onipresente. Eu estava ofegante quando ele caiu. Meus caminhos rapidamente se moveram no chão para atacar o dragão cujas asas estavam maltratado e quebrado. Levei pelo menos 24 horas para chegar a esse ponto, e ele ainda tinha cerca de 1 milhão de pontos de saúde. Um som estrondoso veio do dragão enquanto ele girava sua cauda, forçando meu caminho a me afastar dele ou ser esmagado. Pelo Kami, eu ofeguei. O que é preciso para matar você? Houve outro som estrondoso semelhante quando Kurhais virou olhar para mim com um sorriso no rosto, fazendo-me perceber que ele estava rindo de mim. Meus dentes cerraram de raiva pelo fato de aquele lagarto enorme estar rindo de mim. Ah, vá se fuder. Amaldiçoei-o quando coloquei minhas mãos juntas e comecei a canalizar o chakra Yin e Yang juntos. Os olhos dos outros caminhos se arregalando em choque enquanto eles rapidamente se distanciavam mais do dragão. Liberação Yin Yang, aniquilação dos céus. Eu gritei com raiva quando uma bola de chakra preto se formou na minha frente antes de quebrar na superfície de frente para Kurhais antes de explodir em um feixe de chakra que atingiu Kurhais, fazendo o dragão rugir de dor enquanto estava jogado no chão mais uma vez. O caminho Preta apareceu atrás de mim com um rápido teletransporte antes de nos puxar para o chão antes de eu desmaiar completamente. Assim que chegamos ao solo, o caminho começou a canalizar chakra em meu corpo para restaurar minhas reservas esgotadas. Isso machucou mais, observou Caminho Azura. No entanto, não podemos continuar com esse ataque. Caminho Humano fez uma careta. O que mais podemos usar? Caminho Animal questionado. Mais uma coisa, afirmei enquanto me levantava, o chão estremecendo quando o dragão começou a se levantar também. Uma enorme quantidade de cicatrizes em seu rosto enquanto ele se virava para nos encarar. Ganhe tempo, começarei a usar o Shibaku Tensei. Corpo celestial explosão da terra. Os caminhos se entreolharam antes de concordar em uníssono. Isso vai funcionar, eles concordaram. Rinega a invocação, o caminho animal convocou um enorme tigre branco com listras pretas ao longo de seu corpo que imediatamente começou a atacar Kurhais, que soltou um rugido ensurdecedor em desafio à criatura.
Fechei os olhos e comecei a canalizar o chakra entre as mãos, condensando a gravidade da área em um pequeno ponto singular enquanto uma esfera negra começava a se formar. O caminho azura saltou das costas do tigre invocado quando ambos os braços começaram a se transformar em canhões aumentados, enquanto o caminho preta colocou as mãos nas costas do caminho azura. A explosão dos caminhos combinados escavou o chão antes de atingir o flanco de Kurhais, desequilibrando o suficiente para que o tigre atacasse, prendendo suas mandíbulas em volta do pescoço do dragão. Meu foco era absoluto, enquanto continuava a canalizar o chakra para a esfera diante de mim, a gravidade dentro da esfera ficando cada vez mais densa à medida que comecei a direcioná-la acima de Kurhais. O caminho humano apareceu no lado oposto do dragão dos caminhos azura e preta, formando vários selos de mão antes de bater as mãos no chão. Liberação da Terra. Grande movimento tectônico, ela declarou antes que a área ao redor de Kurhais começasse a lascar e balançar, desequilibrando ainda mais o dragão quando ele foi jogado de lado, o caminho humano se teletransportando para fora do caminho antes que ela fosse esmagada por baixo. Mais densa, a gravidade dentro da esfera tinha que ser mais densa ou Kurhais nunca seria apanhado dentro dela, a mira tinha que ser perfeita. Liberação da Terra. Prisão de pedra, os caminhos externo e Naraka gritaram em uníssono enquanto correntes de pedra irrompiam do chão, envolvendo-se em torno do dragão antes que grossas barras de pedra se erguessem e se fechassem sobre o dragão. Um estrondo foi ouvido antes que o dragão soltasse um rugido violento no ar, na verdade fazendo o tigre cair em sua garganta e as correntes ao redor de seu corpo voarem devido à pressão produzida pelo rugido. Sua cauda então se atacou, quebrando as barras de pedra enquanto voltava seu olhar para os caminhos ao seu redor enquanto inspirava. A explosão de chakra que exalou foi diferente de qualquer outra vista antes, cegando alguns dos caminhos de seu brilho pouco antes de apagá-los da face da existência, com apenas o azura e os caminhos exteriores conseguindo escapar a tempo. Estava pronto. Shibaku Tensei, corpo celestial explodindo da terra, eu anunciei quando a esfera de gravidade foi lançada acima do dragão. Os olhos de Kurhai seguindo-a por um momento com desdém antes de se arregalarem em choque ao ver a esfera enquanto o invólucro de chakra que a continha se dissolvia. Todo o campo de treinamento balançou em protesto antes de tudo começar a ser erguido para dentro da esfera, Kurhais rugindo enquanto lutava contra ela. A única coisa que mantinha a mim e aos meus dois caminhos restantes no chão era o fato de que eu estava usando uma parte de meu poder de produzir um campo gravitacional ao nosso redor enquanto o resto do campo de treinamento era lentamente levantado e puxado para a esfera. Várias das criaturas próximas foram puxadas junto com Kurhais enquanto ele batia suas asas quebradas na tentativa de se libertar da técnica. Várias pedras grandes batendo em seu corpo, forçando-o a perder o equilíbrio e enviando-o para mais perto da esfera. Os dois caminhos restantes trocaram um olhar antes de assentirem, saindo do círculo protetor para se permitirem serem apanhados pela gravidade, mirando-se em Kurhais. Chakra brilhou através de seus corpos enquanto eles se aprimoravam além dos meus próprios limites, indiferentes a quaisquer ferimentos que recebessem como resultado, sobrecarregando o jutsu que estavam canalizando. Liberação da Terra, devastação do dragão da Terra, liberação de fogo, extermínio do grande dragão das chamas, os dois jutsus foram lançados em Kurhais, assumindo a forma de dragões orientais com corpos serpentinos enrolados em volta do dragão enquanto ele lutava contra as técnicas enquanto meus dois caminhos restantes desapareciam. O prego final no caixão de Kurhais foi quando ele impactou contra a densa esfera de gravidade. A fera rugindo quando começou a ser enterrada no atrito voando em direção à esfera, crescendo em tamanho diante de uma rocha do tamanho da lua com um Kurhais preso, enquanto seu núcleo flutuava acima de mim. Deixando um último suspiro, eu libero a técnica, sentindo-me cambalear devido à exaustão de chakra quando de repente me vi de volta à entrada do campo de treinamento com um pop-up diante de mim. Parabéns, você derrotou Kurhais no campo de treinamento final. 500.000 experiência ganho 5 cristais de chakra puros, 3 escamas de Kurhais, 2 ossos de Kurhais e 4 presas de Kurhais saqueados e armazenados em seu inventário. Por derrotar Kurhais, você recebeu um pergaminho de invocação de uso único para convocar Kurhais para lutar ao seu lado na batalha. Você ganhou um nível. Bem, porra, isso foi realmente útil, pisquei para o pop-up. Por um momento antes de uma risada tomar conta de mim, uma que rapidamente se transformou em risada quando balancei a cabeça e olhei para o céu, vendo que o sol só tinha se movido um pouco de sua posição quando saí. Só para vocês saberem, o tempo é acelerado dentro daquele campo de treinamento. Tinha que ser para aquela luta de chefe. Eu bufei em resposta. Obrigado, eu disse ao meu amigo enquanto começava a voltar para casa. Meu corpo rígido e dolorido por mais de 24 horas de luta constante contra um maldito dragão do tamanho de uma montanha. O lado positivo, porém, agora eu tinha a arma perfeita novamente, Madara, além de mim. Vamos ver você superar esse Madara. Ei, Tsunade-san está querendo falar com você, Yuriko. Aoi me chamou quando entrou no meu escritório. Olhando para cima, levantei uma sobrancelha para meu companheiro de equipe. Sim? Sobre o que ela está querendo falar comigo? Eu perguntei a ele. Aoi encolheu os ombros em resposta. Algo sobre as mudanças que você fez no currículo dos ninjas médicos da academia, ele respondeu casualmente. Ela parecia chateada com isso também. Soltei um suspiro enquanto esfregava minha testa. Eu sabia que isso estava por vir e ainda não estava ansioso por isso. Tudo bem, deixe entrar, eu disse a ele. Antes que ela decida simplesmente arrombar minha porta. Aoi bufou em resposta. Tudo bem, boa sorte, ele respondeu antes de sair da sala, os pés de Tsunade sendo ouvidos logo depois que ela invadiu meu escritório. Qual diabos é o significado disso? Ela gritou comigo com raiva. Eu encontrei seu olhar irritado com um olhar impassível enquanto rapidamente observava a pessoa que poderia ter sido o Quinto Hokage e a descobri parecendo muito mais saudável do que quando a vi pela última vez. Parecia que ela estava mantendo seu plano de sobriedade, que era bom.
E com isso, presumo que você queira dizer a remoção de suas regras para as aulas. Eu questionei uniformemente em resposta. Claro, você está querendo que todos os seus médicos sejam mortos. Tsunade exigiu de mim com uma carranca de raiva enquanto batia as mãos na minha mesa, meus olhos indo para as rachaduras que se formaram na madeira. Tenha cuidado com a mesa, observei antes de encontrar seu olhar enquanto ela fumegava ainda mais. Tsunade-san, embora suas regras funcionem com médicos de suporte, nem todo médico é um médico de suporte. Especialmente quando apenas um punhado de cada geração pode atender aos seus requisitos exatos para a técnica, a criação, renascimento, força de 100, que é uma de suas pequenas regras, se não me falha a memória. Somente aquele que domina este jutsu pode ignorar as 3 regras anteriores, não é? Porque se não o fizerem, como poderão curar seus aliados se estiverem mortos? Tsunade respondeu com raiva. Como podemos curar nossos aliados se eles estão mortos por nossa inação? Eu respondi, meus olhos brilhando de raiva pela primeira vez antes de me acalmar. Às vezes, a melhor maneira de curar nossos aliados é garantir que eles não precisem ser curados. Nós dois nos entreolhamos por vários momentos. Tsunade-san, há uma razão pela qual nós, médicos, desenvolvemos nosso próprio taijutsu. Se nós médicos não devemos lutar, então por que nos preocupar em aprender como fazê-lo? Questionei uniformemente. Nem todos nós acreditamos que o seu jeito é o melhor, daí o porquê de suas regras, cuspi a palavra com uma carranca. Que você decidiu por si mesmo, sem a contribuição de ninguém, é mais adequado para os médicos de apoio que são regulamentados para as linhas de retaguarda. Como você ousa? Tsunade rosnou com raiva enquanto pressionava minha mesa, inclinando-se na tentativa de me intimidar. Como você ousa? Eu respondi com uma carranca enquanto me levantava para encontrar seu olhar. Ok, como isso aconteceu? Eu me perguntei enquanto me encontrava em um campo de treinamento padrão, em frente a Tsunade, que estalava os nós dos dedos em preparação para a nossa luta. Ah, sim, nós dois somos teimosos, ficamos com raiva rapidamente e temos problemas de temperamento. Soltei um pequeno suspiro enquanto assumi uma postura, não vendo realmente necessidade de desembainhar minha espada ou usar meu Sharingan. Tsunade soltou um grunhido enquanto saltava sobre mim, seu punho inclinado para trás enquanto ela tentava fazer um feno, obviamente querendo acabar com isso rapidamente para me colocar no meu lugar, mesmo sem minha visão aprimorada. Fui facilmente capaz de sair do caminho com facilidade com seu golpe antes de revidar com um par de golpes fortes em seu abdômen antes de recuar para fora do caminho de seu backhand enquanto ela tentava acertar alguns distância entre nós. Distância que eu não estava disposto a permitir quando atirei perto, batendo meu punho em seu abdômen novamente, forçando-a a tossir de dor enquanto ela me atacava novamente com um feno. É bastante óbvio porque você precisa da técnica. Renascimento do Gênesis, se é assim que você sempre lutou, comentei com um tom desapontado enquanto me desviava de seus golpes novamente. Seus ataques são dolorosamente fáceis de prever. Agarrei seu pulso estendido e rapidamente a joguei por cima do ombro, jogando-a no chão. Sua guarda é inexistente e você não consegue nem sair do caminho dos meus golpes. A raiva de Tsunade era palpável quando ela se levantou do chão, olhando com raiva para mim. Apenas continue falando, ela rosnou para mim. Veremos o quão bem você consegue quando eu der um soco em seu rosto. Deixei escapar um suspiro de decepção enquanto me esquivava de outro feno e bati meu próprio punho em seu rosto. Pude sentir a cartilagem de seu nariz quebrando sob meu punho quando ela foi jogada um pouco para trás. Eu nem dei a ela uma chance de se recuperar quando assumi uma postura modificada de punho forte, que aprendi no meu tempo de sparring com Gai e bati meu punho várias vezes em seu externo, forçando o ar a sair dela. Quando ela caiu no chão, ela olhou para cima, seus olhos se arregalando quando ela viu meu calcanhar descendo sobre ela em um chute de machado que acertou seu ombro. Um som estridente ecoando pelo campo de treinamento enquanto ossos quebravam. Deixando escapar um suspiro, dei um passo para trás de Tsunade que soltou um gemido de dor. Então, você acha que eu deveria permanecer na retaguarda porque escolhi me especializar em Ryojutsu? Eu questionei em um tom entediado. Suas regras funcionam para você, não para todos os outros. Me recuso a permitir que o talento de qualquer médico sob meu comando seja desperdiçado por causa das regras que você decidiu impor a eles. Me virei e comecei a me afastar. Não se esqueça que eu sou o Hokage desta vila. Você perdeu essa chance ao fugir dos seus problemas. Não me preocupei em olhar para trás enquanto saía do campo de treinamento, fazendo o meu melhor para ignorar o leve soluço que escapou da garganta do Sannin. Não era bom ter que fazer isso com a mulher, mas precisava ser feito. Espero que isso a tirasse da caixa em que ela restringia a si mesma e aos outros com aquelas regras dela. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.